Muito bem, nosso quinto e último vídeo. Mas eu já adianto que no final vai ter um próximo vídeo sobre o milênio. É um vídeo extra, um brinde para vocês. Complementar, né? Vai ficar faltando o milênio. Aí um vídeo extra para vocês sobre o milênio. Então, aí está a imagem, a mesma de todos os vídeos. Jesus nas nuvens, nos recebendo. Estamos todos, ele e nós, flutuando nas nuvens. E é o nosso primeiro encontro de todos aí. Primeiro encontro ao vivo e a cores com Jesus. Que maravilha, né? Está chegando a hora. Vamos em frente. Nós tínhamos parado no item A8, agora no A9, janela do arrebatamento. Essa janela se abre 12 dias antes do início da grande tribulação. Vocês veem isso claramente no gráfico. Como prova de que o arrebatamento é um livramento de Deus para a sua igreja fiel escapar da grande tribulação. Tem uma polêmica muito grande que a igreja sobe no arrebatamento e não, aí tem um grupo que diz que a igreja não sobe, vai atravessar a grande tribulação. Bem, a dualidade resolve isso. O radicalismo é quando a pessoa fica numa posição só. Então, quem é do arrebatamento antes da grande tribulação não abre mão. Quem é depois da grande tribulação também não abre mão. Fica uma polêmica eterna. A dualidade resolve isso. Como assim, pastor? A igreja fiel, ela tem livramento dado por Jesus Cristo. A igreja que obedece, a igreja que ora, a igreja que faz jejum, a igreja que obedece a Ele pela palavra, tem amor em obedecer a palavra. Essa igreja sobe. Agora, a igreja do oba-oba, a igreja da brincadeira, a igreja que busca honra, que busca sucesso, aplauso, igreja, aqueles que buscam dinheiro com as coisas de Deus. Deus falou, Jesus falou, o que vocês receberam de graça dai. Então, as pessoas que cobram para pregar, as pessoas que cobram para cantar, essas não vão subir, porque são desobedientes a Cristo. E desobediente a Cristo não sobe no arrebatamento antes da grande tribulação. Se atravessar com vida, tendo arrependimento, se convertendo, mudando de atitude, passando a grande tribulação, 3 anos e meio, chegando lá no final, vivo, aí será salvo. Tem salvação na grande tribulação. Então, voltando, isso a gente vai ver logo mais à frente. Janela, então, ela se abre, né? 1 de novembro de 2020, fecha no dia 12 de novembro de 2020, e no dia seguinte, 13 de novembro de 2020, a 14 de maio de 2024, 3 anos e meio, a grande tribulação acontece. Só que a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. São 3 anos e meio de festa, de casamento de Jesus com a sua igreja, lá no paraíso. Glórias a Deus. Aí está um gráfico mais simplificado. Você tem o A, 16 de setembro, é a proibição de ofertas e sacrifícios. Isso acontecerá a 1335 dias daqui, final da grande tribulação. Voltando 1335 dias, nós temos a data de 16 de setembro, que é a data da proibição de ofertas e sacrifícios. Esse período foi dado pelo anjo Gabriel ao profeta Daniel. A mesma coisa em relação ao segundo aviso. O segundo aviso vai acontecer 45 dias depois. Como é que eu sei disso aqui? Porque o anjo falou para o profeta Daniel. Ele disse em 1290 dias. Ele fala também no período de 1290 dias. Então, quando eu diminuo o primeiro período
quando acontece a proibição da oferta e sacrifício, de quando acontece a colocação do sacrilégio terrível no altar. Isso acontece a 1290 dias do final da grande tribulação. Eu recuo o item B, que é 1290 dias do final da grande tribulação. Quando eu diminuo o primeiro período maior do menor, eu acho 45 dias. Então, os dois avisos que Deus dá para nós estão distanciados de 45 dias. Aqui no C é o fim da tribulação, início da grande tribulação. A tribulação, só botei um pedaço aqui de 45 mais 12, 57 dias. Só tem um período final da tribulação. Aqui, do C para cá, é a grande tribulação, 1278 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, que está lá em Apocalipse. O tempo que o anticristo vai governar com muita violência. Perseguição será terrível na grande tribulação. Final, essa linha amarela aqui é o final da grande tribulação, termina dia 14 de maio de 2024. No dia seguinte é o início do milênio, que vai de 2024 mais 3024. 1000 anos Jesus reinando a partir de Jerusalém. Está tudo na Bíblia. Janela do arrebatamento, então, está aqui, ó. Entre dia seguinte ao segundo aviso, até o dia anterior do início da grande tribulação. Tem 12 dias aqui de intervalo. 1278 dias da grande tribulação, mais 12 dias, vai dar os 1290 dias que o anjo falou para o profeta Daniel. Então temos aqui 12 dias, esses 12 dias que o Espírito Santo me revelou, que é a janela do arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento num desses 12 dias aqui, ok? Então vamos em frente. Janela do arrebatamento. Está aí a janela do arrebatamento em amarelo. Ela se abre em 1 de novembro de 2020 e se fecha em 12 de novembro de 2020. Um dia antes dela abrir, 31 de outubro de 2020, é o sacrilégio terrível colocado no altar do templo pelo anticristo. Um dia depois, do dia 12 de novembro, quando ela fecha, é o início da grande tribulação, guerra do Armagedon, mais selos serão abertos, que alguns já foram abertos, 7 trombetas serão derramadas na terra e 7 taças também. O arrebatamento será no dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24, 36, Jesus diz que ninguém sabe. Mas mês e ano, nós sabemos, novembro de 2020. Percebe agora que eu não ignorei o que Jesus falou. A profecia de Daniel não ignora o que Jesus fala, está de acordo. Porque a profecia de Daniel revela mês e ano, novembro de 2020. Vamos em frente. São 12 dias, né? Dia 1 de novembro de 2020. No dia 1 é um domingo, no dia 8 é um domingo. Temos 12 dias. 2 domingos dentro desses 12 dias. Acredito que o arrebatamento acontecerá num domingo, porque muitos fatos bons e importantes no cristianismo aconteceram num domingo. Nós vamos ver quais. E os fatos ruins aconteceram, a maioria deles, numa sexta-feira. Vamos ver? Primeiro, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. A primeira ceia, segundo, aconteceu num primeiro dia da semana, está na Bíblia, domingo. Terceiro, a primeira oferta da igreja foi num domingo, está na Bíblia. Quarto, a janela acima, ela abre num domingo, dia 1º de novembro de 2020, é um domingo. Quinto e sexto são os fatos ruins. Sexta-feira, Jesus foi morto numa sexta-feira e a grande tribulação começa dia 13 de dezembro de 2020, numa sexta-feira. Está aqui, ó, dia 12, no dia seguinte, 13, sexta-feira, grande tribulação começa.
O item A10, detalhes sobre o arrebatamento, encontro com Jesus nas nuvens. O texto está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Jesus trará com ele aqueles que nele dormiram. As pessoas que morreram desde Adão, o espírito está lá em cima com ele. O corpo está aqui embaixo. Dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus até as nuvens e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, eles voltam com Cristo e descem até a terra, seus corpos ressuscitam, eles entram nos seus corpos gloriosos e sobem até as nuvens. Depois nós, aqui depois nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Temos que agradecer muito ao apóstolo Paulo por ter sido instrumento de Deus passando para nós essas informações. Chegar lá nas nuvens e depois nas bodas do Cordeiro, na hora que eu me encontrar e na hora que você se encontrar com o apóstolo Paulo, e um anjo disser, esse é o apóstolo Paulo, dá um abraço nele. Glórias a Deus. Maravilha. Aí está a imagem. Nós, momentos antes de subirmos, né? Glórias a Deus. B, o início e o final da grande tribulação. O início da grande tribulação, a gente já viu várias vezes, é sempre bom repetir, é no dia seguinte ao término da tribulação. Logo, se a tribulação termina dia 12 de novembro, dia 13 de novembro de 2020 começa a grande tribulação, que termina no dia 14 de maio de 2024, a duração é de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.278 dias. Muito bem, aí está o gráfico novamente, você já conhece ele, né? Os 7 anos, tudo na profecia, ela começa 14 de maio de 1948, sempre o aniversário é em 14 de maio. Então aqui termina, os 62 anos de Êxodo, terminaram aqui 14 de maio de 2017, data da posse de Emmanuel Macron como presidente da França, num domingo, você lembra disso? Aí cada ano é comemorado 14 de maio, tá vendo? Sempre 14 de maio. Quando eu não considerei isso, eu errei. Por isso que eu tive que refazer a tabela da profecia, que agora está certa. Agora não, já alguns vídeos está certa. Eu agora estou confirmando, não mudei data mais, que o erro tinha sido meu. Então, sempre acontece em 14 de maio. Maravilha. Então, nós temos aqui o A, que é o fim das ofertas e sacrifícios, dia 16 de setembro de 2020. O B, que é a colocação do sacrilégio terrível no altar, acontece 31 de outubro, 45 dias depois, e 12 dias depois, ou 13 dias depois, né? No dia seguinte abre a janela do arrebatamento, né? Termina dia 12, do dia 1 ao dia 12, no dia 13 começa a Guerra do Armagedon, começa a grande tribulação com a Guerra do Armagedon, e o fim é 14 de maio de 2024, com o fim dessa Guerra do Armagedon. BC, o que é BC aqui? BC é a janela do arrebatamento. De B a C são 12 dias, é a janela do arrebatamento. Amém? Vamos lá. Guerra do Armagedon acontece na grande tribulação. Mais selos serão abertos, as 7 trombetas serão abertas, tocadas, são desgraças em cima da terra, e as 7 taças também do furor, da ira de Deus sobre a humanidade. Serão dias terríveis e insuportáveis. Então procure subir no arrebatamento, ok? Considerações finais. Item C, né? A profecia de Daniel, como disse, foi somente para o povo de Israel. Quem foi, né, que uniu as duas profecias? Jesus Cristo. Pegou a profecia dele em Mateus 24 e uniu a profecia de Daniel.
Mateus 24, versículo 15. A saber, né? Ele diz lá em Mateus 24, 15, 19, 25 e 27. Eu juntei e está aí o texto. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, lá no altar, né? Que é o holograma do anticristo, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, no altar do templo reconstruído, quem lê entenda, como serão terríveis aqueles dias. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Mateus 24 é um aviso antecipado, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É num piscar de olhos, igual a um relâmpago, que cruza do Oriente ao Ocidente num piscar de olhos. Assim será o arrebatamento. Jesus, o nosso Senhor, é que declara isso. Hoje, quarta-feira, 22 de junho de 2020, estamos a 86 dias do dia 16 de setembro de 2020, quando acontecerá o primeiro aviso de Deus quanto ao arrebatamento, ou seja, a proibição das ofertas e sacrifícios no templo que será reconstruído. Então, de hoje a 31 de agosto, são 70 dias para o templo ser reconstruído. De 1 de setembro de 2020 a 15 de setembro de 2020, 15 dias para os judeus oferecerem ofertas e sacrifícios. Porque no dia seguinte, por que 15 dias? Porque no dia seguinte, 16 de setembro de 2020, o anticristo proíbe a oferta e o sacrifício dentro do templo. Então, 70 dias mais 15 mais um dia, 16 de setembro, 70 mais 15 mais 1, 86 dias de hoje, 22 de junho, até 16 de setembro de 2020. 70 dias para reconstruir o templo não é pouco, pastor. Hoje em dia, eu sou engenheiro, né? Vocês sabem disso. Hoje em dia, com colunas, pisos, anteparas divisórias e paredes, tudo pré-moldado, o tempo de obra é muito pequeno. Nossa atenção maior não é para a construção do templo. Antes, é com um acordo de paz que precisa ser assinado até o final desse mês de junho corrente. São 8 dias que nós temos. Aí nós teremos 70 dias para construir o templo, lá os judeus. Mas ainda pode ser estendido até no máximo dia 15 de julho, mês que vem. Aí são 8 mais 15, 23 dias para assinar o acordo de paz. Então, nesse período, né, que de hoje até o dia 15 de julho, 23 dias deverá acontecer a assinatura do acordo de paz. A pandemia já está diminuindo lá para o lado da Itália, para o lado da França, né? Nós sabemos aqui que o anticristo é o Emmanuel Macron. Provei por A mais B mais C nos vídeos, né? Graças a Deus. Então, nós temos 23 dias, no máximo, aí, para que o templo possa ser reconstruído em tempo hábil, coerente com a profecia de Daniel. No dia 17 de setembro de 2020, que é logo o dia após a proibição da oferta e sacrifício, até o dia 31 de outubro de 2020, é o tempo pré-revelado por Deus. Quando o anjo fala para o profeta Daniel, aqueles 2 períodos, 1.335 dias, se eu diminuir do outro período que o anjo dá, 1.290 dias, dá 45 dias. Esse é o tempo revelado por Deus da proibição da oferta e sacrifício até o anticristo colocar o holograma no altar do templo, no dia 31 de outubro de 2020. No dia seguinte, Jesus fala que quando ele fizer isso, ele volta rápido que nem um relâmpago, né? Então abriu a janela. No dia seguinte, a colocação da imagem dele no altar, o holograma. No dia seguinte, 1 de novembro de 2020, se abre a janela do arrebatamento, que ficará aberta até o dia 12 de novembro de 2020.
São 12 dias, ok? Nós já vimos isso. Estou só aí mostrando de novo o que eu já falei. Os fatos bons aconteceram no domingo, os fatos ruins, a maioria numa sexta-feira. Temos 2 domingos, lembra? Dia 1 de novembro de 2020 é um domingo, dia 8 é um domingo também. Então, vamos lá. Minha opinião particular, acredito que o arrebatamento acontecerá no domingo, dia 8 de novembro. Olha aqui, ó. Dia 8 de novembro. Por que não no dia 1, pastor? Para que haja mais tempo hábil, a fim de que mais pessoas sejam informadas e esclarecidas sobre todos os eventos que estarão acontecendo em efeito cascata. Começa um evento atrás do outro. A grande tribulação vai ser insuportável. Fique totalmente ligado, meu irmão, fique totalmente ligada, minha irmã. Pessoas serão salvas na grande tribulação? Vejam o que a palavra responde. Quem tem que responder as perguntas que vocês fazem é a Bíblia Sagrada. Então veja o que diz lá em Mateus 24, o Senhor Jesus. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Claro, porque depois da grande tribulação vem o milênio. Jesus é o Rei dos Reis, vai reinar na terra durante 1000 anos. Então, grande tribulação é uma só, é a primeira e última, não vai ter outra grande tribulação. Amém? Então, se aqueles dias, que dias? Dias da grande tribulação. Olha o asterisco. Um asterisco. Dias da grande tribulação. Jesus falando. Se aqueles dias não fossem abreviados, diminuídos, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, 2 asteriscos, aqueles dias serão abreviados. Então, a primeira turma de eleitos, para estarem nas bodas do Cordeiro, subiu, o primeiro grupo, a primeira turma de eleitos, subiu no arrebatamento. A segunda turma são os eleitos que vão sobreviver na grande tribulação. Jesus abreviou para 3 anos e meio, porque senão todos morreriam. Os que estão atravessando a grande tribulação vão ser salvos. Por causa deles, Jesus diminui o período para 3 anos e meio de grande tribulação. Poderia ser 7 anos de grande tribulação, né? Olha aí, para quem diz que a grande tribulação é de 7 anos. A grande tribulação é só 3 anos e meio, 42 meses, está em Apocalipse. 42 meses ele reinará com toda a liberdade, o anticristo. Lembrando mais uma vez, feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Daniel 12, versículo 12. São os eleitos que vão atravessar desde antes, 57 dias antes do início da grande tribulação, mais a grande tribulação, 1335 dias vão conseguir sobreviver a bombardeio, a guerra, a trombetas, as taças, os selos, vão conseguir. Esse período de 1335 dias é maior do que o período da grande tribulação, que é de 1278 dias. Logo, há salvação para quem esperar e alcançar e sobreviver os 1335 dias. Ou seja, para quem alcançar o milênio, em 15 de maio de 2024, está salvo. Vai reinar com Jesus Cristo no milênio. Ô glória! Haverá uma transformação do corpo, será glorificado, e eles serão adicionados a nós que descemos com Cristo. Passaram pela grande tribulação. É o que Jesus está falando. Serão salvos. Abreviou até o tempo para que se salvassem. Se ficou alguma questão a ser esclarecida, ou se ficou alguma dúvida em você, que assistiu a essa série Encontro Maior nas Nuvens, então faça seu comentário para que seja atendido num próximo vídeo ou respondido diretamente no canal. A você que entendeu e discerniu tudo, se prepare com muito mais empenho e dedicação, praticando a palavra de Deus, não sendo apenas ouvinte. Fale diariamente com o Pai, o Senhor Jesus Cristo, fale com Ele também,
Fale com o Espírito Santo que habita em você, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Fale com eles em suas orações e enfrente todas as lutas, batalhas e guerras que chegarem até você, com muita ousadia e coragem, sejam elas no seu exterior ou no seu interior. Glórias a Deus. Agora, se você não acredita em datas, você não acreditou, você tem o direito, você viu essa série toda e chegou à conclusão que não acredito em datas, não fecho com nenhuma data que o pastor Leonardo colocou. Glórias a Deus. Apesar da precisão da profecia de Daniel, você não concorda com as datas, creia então no que a mídia irá informar. A mídia televisiva, jornalística, na internet, toda a mídia, né? Temos uma comunicação tremenda agora na face da terra. Então a mídia vai dizer quando que começou a reconstrução do templo judeu, quando terminou, quando foi inaugurado. Fica ligado. Depois o primeiro aviso, ofertas e sacrifícios proibidos dentro do templo. Opa, está batendo. Legal. Então agora, 45 dias depois, vem o segundo aviso. Conta, 1 mês e meio. Pá, sacrilégio terrível. Ih, rapaz, o cara botou no altar o sacrilégio terrível. A profecia está correta. Aí vem a janela do arrebatamento, o clarim toca, você ouve, você está se preparando, né? Apesar de não creu nas datas, mas se preparou, ficou atento, marcação rígida, acompanhe a mídia seriamente, para não ser surpreendido, meu irmão, para não ser surpreendida, minha irmã. Informação para quem não subir no arrebatamento, confirmar. Quem não subiu vai confirmar. Que informação é? Avise aos gentios, os que não acreditarem em nada. Isso aí é invenção da igreja, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que Jesus exista, eu não acredito no diabo, eu não acredito em nada disso. Eu sou ateu. Alguns vão dizer até que são ateus, graças a Deus. Aí deixa de ser ateu, né? O esclarecimento geral dado pelo anticristo em seu governo mundial será o seguinte: bilhões de pessoas foram abduzidas por extraterrestres. Ali botei um S a mais ali, desculpem. Bilhões de pessoas foram abduzidas por extraterrestres. É o que será aceito com muita facilidade por causa dos livros e filmes preparatórios ao longo das últimas décadas. Meu abraço fraternal a todos que assistiram a essa série em todos os 5 vídeos, todos baseados 100% na palavra de Deus. Não poderia ser de outra forma. A Deus meu agradecimento eterno por ter me revelado a parte que não foi revelada a Daniel. O 6º vídeo extra será sobre o milênio. Amém? Será sobre o milênio. Então, um abraço fraternal, pastor Leonardo aqui do Rio de Janeiro. Se preparem para ser maior, muito maior do que hoje já é, o exército dos que vão subir no arrebatamento. Glórias a Deus, amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Um grande abraço fraternal.